Saudações. O futuro é renovável. Uma situação em que nada se perde e tudo se reaproveita em prol de um crescimento, de um desenvolvimento social e econômico inclusivo, abrangente e sustentável. É dentro deste pressuposto que o econômico se posiciona como um projeto de comunicação pró-renovável e, nesse sentido, temos feito o acompanhamento sistemático da tendência de evolução deste setor no nosso país. Hoje tenho uma conversa marcada com o presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, o engenheiro Ricardo Pereira, com quem vamos compulsar sobre a evolução deste setor que congrega o setor privado e empresarial à volta do mercado das energias renováveis. Vamos falar não só sobre esta agremiação, como também compulsar sobre os desenvolvimentos mais recentes no setor e conjecturar sobre o futuro, as perspectivas e como renovar ideias para que as energias renováveis realmente venham a assumir um papel central no processo da transformação econômica e social do nosso país. Ricardo Pereira é o meu convidado, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, para fazermos então este olhar longitudinal relativamente ao mercado, ao setor e às perspectivas das energias renováveis no nosso país. E vamos então às questões com o presidente da Associação Moçambicana de Energias Renováveis, Ricardo Pereira. Ricardo, a AMER é uma organização que surge para aglutinar esforços e trazer maior potencial das energias renováveis para Moçambique, tendo em conta a evolução que este setor tem estado a acompanhar. Como é que se posiciona neste momento a AMER e quais são os principais desafios que a organização tem neste momento? Obrigada e bom dia a todos. Obrigada pelo convite, a quem nos ouve. Como dizia, chamo-me Ricardo Pereira, sou o presidente da Associação de Energias Moçambicana de Energias Renováveis e tenho o prazer, de facto, de responder essa pergunta e vou tentar enquadrá-la de alguma forma. Então, primeiro, por dizer que a AMER é fundada e criada em 2017, no momento em que percebemos que existe esta necessidade de haver uma coordenação do setor. Existe um setor privado, nesta altura já haviam alguns instrumentos legais, mas encontramos-nos numa situação em que há um setor privado, apesar de incipiente, mas um pouco perdido, um pouco solitário e empresas a fazerem um pouco por si. O governo a avançar com algumas políticas e algumas estratégias dentro do setor, mas se calhar não encontrando a forma correta de as comunicar, e os doadores fazendo projetos somente no meio rural, em que, por causa de não haver uma coordenação, muitas vezes havia repetição, havia falta de sustentabilidade. E é nesse âmbito que olhamos e pensamos, é necessário haver aqui um órgão que fale pelo setor privado e que ajude não só a coordenar, mas que ajude também o governo, e na altura nas conversas em que fizemos, porque antes de estruturarmos a própria AMER fizemos uma pesquisa para saber, isto era como quem está no setor, é a maneira, às vezes a percepção não é a percepção do setor, e portanto fizemos uma avaliação de necessidades e de facto, mesmo do lado do governo, saiu esta questão de que é importante reunir. Não podemos falar com este e estar constantemente a repetir as mesmas coisas. É importante que vocês, como setor privado, se reúnam e venham falar connosco sob uma única voz. Então é neste âmbito que a AMER é criada e que começamos a desenvolver o nosso papel. E temos três pilares. Temos o pilar, de facto, de harmonização do setor, coordenação,
que o fazemos e hoje em dia há sempre um lado positivo das coisas, e se há algo que a pandemia nos permitiu fazer foi as conferências, os webinars, e através desses mecanismos foi possível juntar rapidamente e de maneira eficiente os vários interlocutores do setor e falarem uns com os outros e discutirmos temas que estavam de facto a preocupar o setor. E se calhar depois respondo aí à pergunta de alguns dos temas que foram os desafios que já colocamos. Por outro lado, o nosso segundo pilar tem de facto a ver com a capacitação e olhar para a importância de, sendo um setor emergente, mas apesar de já estarmos a trabalhar há mais de 15 anos sobre as energias renováveis em Moçambique, ou sobre o desenvolvimento desse mercado em Moçambique, ter em conta que isto apenas irá aumentar. O futuro são as renováveis, este setor irá aumentar e vai ser preciso mão de obra local capacitada. Mais uma vez, há coisas positivas desta pandemia, e isso é uma das coisas que a pandemia nos deu a conhecer, e nós por acaso até escrevemos um relatório sobre isso. A AMER fez um relatório sobre o impacto do Covid no setor das energias renováveis, publicado o ano passado. Foi exatamente a necessidade de cada vez mais os recursos serem locais. Sim, vivemos num mundo global, mas um mundo global que rapidamente pode ser a sua interrupção. E vimos que as empresas que melhor sobreviveram à pandemia é quem produz localmente, quem vende localmente e quem tem toda a sua logística local. Portanto, a AMER vem neste sentido exatamente aglutinar. Hoje em dia já temos já caminhamos para quase uma centena de membros, já estamos com 65 membros, e são empresas locais, pequenas, mas também grandes, e também empresas internacionais. E acha que o setor está a merecer a devida atenção por parte das instituições, designadamente do governo e até dos parceiros de apoio ao desenvolvimento do próprio setor? Sem dúvida, eu acho que sim. Acho que, portanto, falávamos há bocado e a pergunta era também dos desafios, e eu acho que esse é um dos desafios. A consciencialização. Nós, hoje em dia, ainda esta semana, sentávamos com a Autoridade Reguladora de Energia e um dos comentários foi o povo moçambicano senta-se e todos os dias passa em cima dos recursos naturais que temos. Este país tem uma abundância de recursos naturais renováveis incrível, em que os detentores são a própria população moçambicana. Mas será que eles têm o conhecimento ou as ferramentas para fazer uso dessa energia que está mesmo à porta? É capaz de não. E isso é um dos papéis fundamentais, a consciencialização. Este setor tem tido um crescimento imenso a nível global e nós, como Moçambique, temos que acompanhar. A parte regulamentar, nós tínhamos a Lei de Eletricidade de 97, que obviamente em 97 ainda não havia estas questões. O desafio foi como é que se atualiza uma lei que não só traz em questões das renováveis, mas também está atualizada num setor que tem uma evolução tão rápida. E isso foi possível, não só através do Governo e dos parceiros, mas nós, como a AMER, também damos o nosso contributo. Falamos com o Governo, fizemos a consulta pública, avisamos aos nossos membros, fizemos vários comentários e fico muito feliz de ver que esses comentários foram integrados nesta última versão. O mesmo para o regulamento off-grid que acabou de ser, o regulamento fora da rede. Importantíssimo, que não tínhamos até agora as mini-redes. As mini-redes vão ser a maneira como este país, nós temos um vasto país, impossível que a nossa rede elétrica consiga chegar a tudo e mais a algum sítio, e as mini-redes serão de facto parte da solução. Hoje em dia temos um regulamento que fala sobre as mini-redes, que fala sobre a possibilidade de licenciamento. Portanto, estamos de facto, os desafios na parte regulamentar, estamos de facto para alcançar. O regulamento das mini-redes foi o desenvolvimento mais significativo ou mais importante do setor nos últimos tempos? É uma boa pergunta. Diria que, e nós fazemos uma divisão, às vezes não tecnicamente correta, mas é necessário às vezes fazer a divisão para poder falar. O sistema fora da rede e o sistema dentro da rede, o on-grid e o off-grid. Para o sistema fora da rede, sem dúvida. Nós fora da rede temos as mini-redes, temos os sistemas solares caseiros, temos as soluções de cozinha limpa, e todo este setor trabalhava sobre uma falta de regulamentação.
O decreto de fora da rede vem trazer a primeira base. Portanto, ainda é um decreto vago, propositadamente, ainda é um decreto que deixa algumas questões que têm que ser aprofundadas, mas portanto, esta coordenação já existe e hoje em dia já temos a informação da própria AREN e de quem desenvolve os regulamentos, que os regulamentos subsequentes vão ser desenvolvidos nos próximos 6 meses. Portanto, eu diria que sim, eu diria que este regulamento fora da rede foi um marco muito importante para quem trabalha fora da rede, para todas as empresas e os projetos, para os próprios doadores. Os parceiros que financiam o setor de energias renováveis precisavam de ter a confiança de eu estou a investir em empresas, estamos a investir em empresas que estão a operar dentro de um framework regulatório existente. E, portanto, sim, foi um marco muito importante. Mas é o princípio, não é? É como tudo, num país com desenvolvimento como o nosso... É um princípio para o futuro que se referiu. Princípio, exatamente. E todos estes regulamentos subsequentes farão, então, ainda um marco mais importante, sem dúvida. Para a parte on-grid, a lei de eletricidade será, sim, um dos principais marcos, porque até agora, e nós como a AMER fizemos esse trabalho de ajudar os nossos membros a perceber como é que eu desenvolvo. Eu tenho um projeto de energia dentro da rede e quero ser um IPP, eu quero ser um produtor independente de energia, como é que eu o faço? Tenho que olhar para a lei de eletricidade, tenho que olhar para a lei das PPPs, tenho que olhar para a lei de investimento. É complexo. A lei de eletricidade vem simplificar isso e, portanto, também será, uma vez publicada, também será uma maneira, um grande contributo para quem tem projetos dentro da rede. Neste momento, qual é a análise que faz do dinamismo das empresas do setor das energias renováveis? Fazendo uma observação de helicóptero, qual é a paisagem que consegue captar? Eu costumo dizer, a AMER não é nada sem os seus membros. A AMER, de facto, uma associação tem que representar os seus membros. E quando nos dizem a AMER é muito ativa, eu acho que é uma reflexão das empresas que são os nossos membros e que estão neste setor. Este é um setor, neste momento, extremamente ativo. Nós vemos uma mudança. Não acho que seja única para Moçambique. Acho que o mundo está a mudar. COP26 veio de uma certa maneira demonstrar isso. A pressão que muitos dos governos hoje em dia têm pela consciência do seu próprio povo e da sua própria população e, acima de tudo, dos seus próprios contribuintes para energias limpas e energias renováveis é cada vez maior. E vemos que há, hoje em dia, só para Moçambique, só neste setor, existe à volta de, entre qualquer coisa como 200 a 300 milhões de euros disponíveis em investimento. Ora, este investimento não haveria se não houvesse bastante dinamismo e as empresas a demonstrarem que têm a capacidade. Dito isto, há desafios. Há desafios muito grandes, há desafios há uma competição entre as energias. Vemos hoje em dia a chamada transição energética e aonde é que Moçambique se encontra nesse panorama, mas sem dúvida, como dizia, fazendo esta visão helicóptero, vejo que as empresas hoje em dia são como pequenos cogumelos, em que vão aparecendo porque as oportunidades estão lá, o financiamento está lá, mas acima de tudo, se olharmos para os números, 38% da população com acesso neste momento, estamos em 2022. Em 8 anos, acesso universal. Portanto, 62% temos de pessoas e de população moçambicana que temos que garantir que haja acesso à eletricidade. Do lado do governo, um desafio tremendo e que a rede não poderá alcançar. Do lado das empresas, é uma oportunidade. É um mercado de 68% da população a quem eles possam distribuir os seus sistemas, a quem possam tornar clientes, com todos os incentivos, com o governo a dizer é preciso acrescentar, é preciso chegar a este acesso universal, com o financiamento disponível e agora, cada vez mais, com o ambiente regulatório também a proporcionar as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo. Portanto,
sem dúvida que eu acho que é um dos setores mais dinâmicos que nós temos em Moçambique neste momento. O setor, entretanto, enfrenta uma espécie de dilema em virtude de estar a vender ou a disponibilizar um produto ou uma solução para uma população de baixa renda e cujo produto acarreta custos significativos para a sua disponibilização. Exatamente. Neste momento, como é que pensam superar esta dicotomia entre a questão da acessibilidade, sustentabilidade, competitividade das soluções provenientes das energias renováveis? Ótima pergunta e de facto é uma resposta que tem que ter várias frentes. Mas, primeiro e acima de tudo, é importante calcular a disponibilidade ou a capacidade de pagar, capacidade da nossa população, ou que um contexto rural ou que uma população específica tenha de pagar estes sistemas. A pior coisa que podíamos ter agora era ter uma população toda em dívida. Isso não é o que se quer. E, portanto, muitos destes sistemas são vendidos na medida que aquilo que as pessoas conseguem pagar. E isto é importante não só pelo ponto de vista da pessoa ou da população, como dizia, de baixa renda, que muitas vezes não tem essa capacidade, mas também é importante pelo lado da empresa. Porque se uma empresa vende produtos a quem não tem capacidade, em 3 ou 4 meses está com crédito mal parado. E isso não é bom nem para a pessoa, nem para a empresa. E, portanto, esta questão da capacidade de pagar é muito importante. E é muito importante porque difere de maneira estrondosa. Entre Maputo, Gaza, Inhambane, Nampula, na Zambésia, são contextos, realidades completamente diferentes, necessidades completamente diferentes. E estes sistemas aplicam-se não só ao sistema solar caseiro, em que há as lanternas e há a capacidade de carregar o telemóvel, mas também a soluções de cozinha limpa. Hoje em dia vemos projetos em Nampula a usarem a casca de caju e a permitirem que as famílias tenham uma poupança, em vez de usar o carvão, usarem fogões melhorados com a casca de caju. Ora, o carvão, mais uma vez, também difere, mas estamos a falar de 500, 800 meticais o saco para um mês. Este saco de castanha de caju, ou casca de castanha de caju, que se possa, são 120 meticais. Há 400 meticais no bolso das famílias moçambicanas poupadas naquele momento, exato. Portanto, isso é uma questão, esta capacidade de pagar. A outra questão é a maneira como esta dicotomia que falávamos de famílias de baixa renda e tendo esta necessidade de chegar ao acesso ao universal, como é que nós criamos o maior impacto nestas famílias? Porque nós que estamos num contexto urbano, quase que damos ou não damos por nada a simples acender a luz. Num contexto rural, ter 3 lâmpadas que permitem ver, tivemos os ciclones agora e temos relatos das nossas empresas que financiaram pessoas no norte e por eles terem este sistema, onde a eletricidade foi abaixo, puderam continuar a ter alguma eletricidade, a poder ver aonde é que estavam os estragos mesmo à noite. E isto, de facto, tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto não só nas famílias, mas tem um impacto também nas crianças. Capacidade de poderem estudar até mais tarde, Portanto, as empresas, de facto, não se pode endividar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer que esta é a grande maioria da nossa população. A grande maioria da nossa população é a população de baixa renda. E se temos um compromisso de acesso universal, então temos que conseguir chegar a eles de maneira eficaz, mas de maneira sustentável, tanto para as empresas como para quem compra. E vemos isto, hoje em dia existem mecanismos de financiamento para as empresas que permitem às empresas, porque qualquer empresa diria, isto não é viável para mim, mas tendo um mecanismo de financiamento, então sim, estão os incentivos certos para a coisa. Queria só aqui tocar numa questão que para mim é transversal, que é a qualidade. Para este setor funcionar, a pior coisa que pode haver é baixa qualidade, porque isso tira a confiança de quem compra. Fazer o sacrifício, e é um sacrifício, não vamos estar aqui com histórias, é um sacrifício de uma família tirar o pouco dinheiro que tem para pagar um sistema. Mas fazendo esse sacrifício, temos que garantir
que eles estão a comprar um sistema de qualidade e que se a garantia diz 5 anos, é 5 anos que aquela pessoa terá a eletricidade mesmo depois de o pagar. E, portanto, há cada vez também a necessidade de termos normas de qualidade, de termos certificações que são feitas a nível nacional. E o INOC já o faz de uma certa maneira, nós temos vindo a trabalhar com eles também, para garantir que estas certificações estão disponíveis e garantimos que o que entra no país não são, aqui tendo a falhar, para não termos coisas piratas, vamos dizer, ou coisas que não são genuínas, termos de facto os sistemas em Moçambique certificados e garantindo uma qualidade para quem os compra. Financiamento, muito importante para o desenvolvimento deste setor. Recentemente, a AMER, com referência à data que estamos a realizar esta entrevista, ontem, a AMER juntou alguns parceiros e duas instituições que têm tido abordagens de financiamento. De uma forma geral, qual é o contexto deste encontro? O que é que estas duas instituições estão a trazer de valor acrescentado para as soluções de financiamento do desenvolvimento do setor? É verdade. Ontem foi um marco importante para nós, porque, para além de tudo que vou explicar agora na parte do conteúdo, poder estar fisicamente com as pessoas, agora que as restrições também começam a ser abrandadas, é de facto importante. E rever a importância de ver as pessoas, do calor humano, e de estarmos cada vez mais juntos. Nós na associação, os nossos membros, apelamos para que eles estejam juntos e trabalhem juntos. Esse é o papel. Portanto, ontem o que fizemos foi, e é uma oportunidade única para a AMER poder colaborar não só com o ICF. O ICF é o African Enterprise Challenge Fund, é um fundo pan-africano, gera quase $500 bilhão de dólares na África subsaariana, investe em mais de 26 países, em empresas que estão no setor das energias renováveis e no setor da agricultura também. E para Moçambique, o ICF reconhece a AMER como um dos interlocutores principais e, portanto, veio na sua capacidade de partilha de conhecimento e capacidade de advocacia, ajudar a AMER a estabelecer a sua estratégia de política e advocacia. Ao mesmo tempo, temos um segundo parceiro que é a GOGLA. A GOGLA é o Global Off-Grid Lighting Association, ou a Associação para Iluminação Fora da Rede. É uma associação internacional, com sede na Holanda, mas também com uma representação bastante grande em África, com mais de 200 membros de indústria, e que tem vindo, a nossa relação com a GOGLA remota desde 2000 e... Já vamos há quase uma década nesta relação, porque eles permitem que a AMER possa também criar um grupo das associações nacionais africanas e, portanto, hoje em dia temos uma rede pan-africana de associações das energias renováveis, a qual a AMER está ligada. Portanto, trabalhamos com a Tanzânia, com a Zâmbia, com a Nigéria, com a Etiópia e por aí fora. E estas duas organizações reconhecem na AMER a importância de ser este interlocutor entre quem faz as decisões políticas e quem as tem que implementar. E, portanto, esta estratégia de advocacia vai permitir que a AMER tenha um plano e tenha uma estratégia que é reconhecida pelos seus membros da melhor maneira e da maneira correta de interagir com o governo, de interagir com quem toma as decisões e também do lado do governo poder, à medida que as decisões vão sendo tomadas, poder comunicar isso para o setor privado. Essa é a parte 1. A parte 2 desta estratégia vai também permitir que nós, como a AMER, possamos divulgar ao máximo possível todo o trabalho que está a ser feito e que é importante fazer à volta da advocacia em Moçambique. E a advocacia é aquilo que falávamos. A advocacia até parte pela parte de consciencialização. E já vamos ter tópicos de agenda e, portanto, como tudo, existem ganhos a curto prazo, existem ganhos a médio prazo e existem ganhos a longo prazo. E ontem, grande parte do trabalho com os membros foi identificar que tópicos deve a AMER focar-se neste momento a desbloquear
que terão um impacto imediato nas empresas. E aí já fizemos um trabalho à volta da parte financeira, aquilo que falávamos, dos instrumentos, estamos a discutir o IVA, mas acima de tudo, para além do IVA, estamos a discutir os impostos aduaneiros, que neste momento são subcarregados no setor das energias renováveis, enquanto vemos que existem outros setores que já conseguem ter algumas isenções. E, portanto, estamos neste momento a recolher evidências, porque também percebemos o lado do Governo, e o Governo é o nosso parceiro. Temos que, de facto, trabalhar, temos que, de facto, apontar aonde estão os erros, mas temos que trabalhar juntos. E o Governo precisa de evidências para poder tomar decisões. E, neste momento, uma das coisas que estamos a fazer, a trabalhar, é, de facto, recolher evidências suficientes que demonstrem que a remoção de isenção para produtos de energias renováveis terá um impacto, obviamente, nos cofres do Estado, mas terá um impacto também, não só no acesso universal, mas também nas receitas que o Estado possa vir a receber através das empresas que estão a implementar este desafio. Portanto, não é só apenas, por favor, removam as isenções e vamos trabalhar. Não, é demonstrar por A mais B que removendo de um certo lado pode haver ganhos de outro lado e quantificar isso, porque precisa-se de números para tomar mostrar a racionalidade. Mostrar a racionalidade e mostrar o benefício. Há um custo-benefício e mostrar esse custo-benefício que é a favor do governo moçambicano. Muito bem. Deu para perceber que a advocacia vai ser uma aposta forte. Deixa isto antever que a AMER está a ver desafios significativos ao nível da dialética na relação com o governo para melhorar as condições de mercado das energias renováveis em Moçambique. Queria mesmo a concluir, por que acham que é esta ferramenta da advocacia que precisa de ser devidamente usada para a defesa dos interesses dos associados das empresas do ramo das energias renováveis? Sim. De facto, e é por isso que trazemos os parceiros. Nós já tínhamos essa ideia, tínhamos essa consciência de que esta interlocução tem que ser de uma forma estruturada, mas é através destes parceiros que já desenvolveram várias para outras associações e já viram o benefício que nos convenceram da importância de o fazer neste momento. É uma boa prática. É uma boa prática da indústria ter este tipo de estratégia e poder de facto demonstrar aos membros. E dou um exemplo prático. Ontem, no momento em que estávamos juntos, no momento em que discutíamos, houve uma questão que veio para além destas questões já discutidas, isenções, da parte regulatória. Há uma questão que vem à baila que é bastante importante, que é a questão de género. O que é que a AMER faz? Como é que a AMER trabalha na questão de género? E se olharmos para o género, há várias maneiras de olhar para o género, mas nós podemos, de facto, ter o género e olhá-lo para o setor. E, de repente, começamos a ver que o género é uma parte integrante, é uma parte crucial para a eletrificação rural. Porque muitas das pessoas que estão, a quem o impacto maior é de ter um sistema de eletricidade ou de ter um fogão melhorado, é nas mulheres moçambicanas. Elas também são quem paga melhor, são as melhores clientes. Está provado que as mulheres têm, pelo menos no meio rural, e não é só Moçambique, é em África, são melhores a corresponder às suas dívidas e ao seu crédito. E, portanto, isto até do ponto de vista das empresas faz sentido. E como é que a AMER, internamente, portanto, como é que a AMER olha para a questão de género, como é que a AMER promove género dentro da empresa, mas também como é que a AMER promove género e garantir que as mulheres moçambicanas estão cada vez mais integradas e mais na mesa de decisão das nossas próprias empresas. E, portanto, isto já foi ontem levantado como uma questão muitíssimo importante. Portanto, não é só a parte governamental. De facto, esta questão da política e da advocacia toca em tantos aspectos transversais, completamente transversais para a nossa associação e que, sem dúvida, com este instrumento vai nos permitir subir a um patamar diferente. Mesmo a fechar, qual é a mensagem que lhe ocorre passar neste momento para os seus colegas, os seus associados, na qualidade, precisamente, de presidente da AMER?
Primeiro, acima de tudo, dizer um grande obrigado. Eu acho que não há AMER sem os seus membros e, portanto, a AMER é feita dos seus membros. E são estes membros que têm pago as suas cotas em dia, têm participado nas reuniões, têm permitido que nós façamos este trabalho, têm-nos trazido os problemas. E deixar talvez uma mensagem a apelar a todas as outras instituições que estão a trabalhar neste setor, que usem a AMER como um meio de coordenação, porque é para isso que nós estamos, já demonstramos o nosso valor, o Governo reconhece, os doadores reconhecem, e portanto que venham falar com a AMER, porque juntos, e aqui o próprio nosso painel diz, juntos pelas energias renováveis, juntos somos mais fortes, e é necessário que haja esta aglomeração de esforços para garantir que este setor, como eu dizia, eu às vezes uso a analogia de estarmos numa rampa de lançamento em que ainda estávamos na construção da rampa, a rampa agora está construída, as energias renováveis vão de facto tomar o seu balanço e voar e portanto venham voar connosco. Ricardo Pereira, muito obrigado, os maiores sucessos pessoais para a AMER e sobretudo para as energias renováveis e que toda a sociedade começa a sentir os benefícios de ter este setor pujante e a disponibilizar estas soluções sustentáveis fundamentalmente. Muito Até obrigado. uma próxima oportunidade. E assim foi este apontamento com o presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, Ricardo Pereira, com quem, como teve oportunidade de perceber, debruçamos-nos sobre os desenvolvimentos mais recentes do mercado das energias renováveis, o papel da Associação Moçambicana das Energias Renováveis, a AMER, nesse processo, os desafios existentes e as oportunidades que o futuro, neste momento, proporciona para que as energias renováveis venham a assumir um papel central na transformação das condições sociais e econômicas da sociedade moçambicana de uma forma geral. Foi um prazer comunicar para si e voltaremos numa próxima oportunidade. Siga-nos sempre.